Boa tarde. Estamos desembarcando na história. Uma trajetória feita de muitos passos e por muitos passos. Na linha do tempo de Londrina, hoje, dia 10 de dezembro de 2022, é data para comemorar. São 88 anos de emancipação do município que teve os seus primeiros passos dados bem antes disso. E quem pisou nessa terra no passado e no presente se prepara para se encontrar em outros tantos marcos no futuro. Londrina se prepara para seu primeiro centenário. No programa de hoje, homenagens, lembranças e reflexões. Quais são os passos de Londrina? Para onde ela caminha rumo aos 100 anos? Essa região já era ocupada por povos indígenas, que aqui estavam há milhares de anos. Aqui nós mostramos a presença dos índios Xetá, Caingangue, Guarani, nessa região. Eles já estavam aqui, eles habitavam? Eles habitavam aqui era deles, né? Eu acho que isso é uma semelhança com a história do Brasil. Quando a terra é boa, tudo se dá. Além da propaganda, realidade intocada. Londrina não era um panfleto estrangeiro, não era ainda a terra da promessa. Londrina não era Londrina, era massa verde, era terra roxa, era casa indígena, depois um mapa e mais de 500 mil alqueires comprados. Era espaço geográfico para se tornar lugar. De tão fértil, gigantescas árvores, de esperança, gigante coragem. De tão próspera, passos adiante do rio, e o Marco Zero surgiu. Era a primeira caravana, uns 10 homens fortes e a cidade inaugurada. Era uma estaca fincada e um chão ainda virgem. Eram os planos de fazer a vida aqui. Era a terra loteada, sotaque inglês e a terra ocupada. Eram 33 povos chegando, a planta desenhada e o solo livre de saúvas. De floresta ao rancho, do rancho à madeira. Era derrubada, o braço, o progresso. Era, enfim, o pisar. A lama barrenta, a malária no meio do caminho e o ar seco poeirento. Eram, assim, os pés vermelhos. A cidade de Londrina, ela é uma junção de muitas etnias, de muitas experiências, né? E é uma cidade que cresceu muito rápido. Então, nós não temos, por exemplo, uma identidade única, né? A gente não pode falar assim, qual é a identidade do londrinense? Pé vermelho. Pé vermelho é o que eu acho que é o que resume todos nós, né? Eu não sou londrinense, mas de nascimento, mas de coração, muito. Então, eu acho que essa é a identidade. Os historiadores especializados no estudo da história local dizem que a primeira imagem que se construiu sobre Londrina e a região é a imagem da Canaã bíblica, da terra que emana leite e mel, da terra da promissão, da prosperidade, onde você conseguiria, de forma rápida, uma ascensão econômica. Londrina era maravilhosa naquele tempo. Era uma pequena cidade que estava crescendo, estava se desenvolvendo. Tudo era novo, tudo era progresso, gente muito boa, gente trabalhadeira. Não havia ladrão aqui, você podia deixar sua casa aberta, ninguém roubava, deixava seu carro aberto na cidade, ninguém roubava. Quer dizer, era uma vida maravilhosa, vida de aventura mesmo, mas gente honesta mesmo, trabalhadeira, né? Os ingleses compraram 515 mil alqueires de terras entre os rios Tibagi, Paranapanema e Ivaí. Criaram a Companhia de Terras Norte do Paraná junto com brasileiros. Enviaram para cá a primeira caravana. O espaço foi loteado, a propaganda se espalhou Brasil e mundo afora. Povos de 33 etnias foram atraídos para cá. Desembarcaram, encontraram sonhos, mas também uma difícil realidade. Londrina, a gente vê hoje esses 88 anos, a história começa até antes da vinda da primeira caravana. Qual o panorama que a gente tinha no norte do Paraná quando houve a colonização? É muito comum a gente imaginar que Londrina surgiu mesmo 88 anos passados.
Mas havia todo já um cenário habitado, ocupado nessa região. Ou seja, o território não estava vazio. Né? Às vezes a gente imagina um vazio demográfico. O governo brasileiro falava em terras devolutas, eram terras que pertenciam ao Estado. Terras devolutas são aquelas que, em tese, não têm ocupação, não têm uma utilidade para o Estado. Então, já desde o século XIX, a região vem sendo ocupada por cafeicultores paulistas, a chamada Franja Paulista, que é um avanço da economia, né, agrária paulista para essa região. Então, o chamado Norte pioneiro, já com fazendas, com territórios ocupados, safristas, pessoas que não tinham títulos, vinham, ocupavam, demarcavam, né, o solo, o território e passavam a produzir ali. E alguns que possuíam alguns títulos que não eram reconhecidos. Então, o governo brasileiro, olhando para esse cenário, percebeu que essas terras não estavam tendo, né, a devida fiscalização, não geravam receitas para o próprio Estado brasileiro. E aí o presidente da época, Arthur Bernardes, fez contato com o governo inglês, propondo que viesse ocupar, explorar economicamente essa região. E houve conflito com a chegada da primeira caravana e depois, nesse processo de colonização da Companhia de Terras, houve conflito com os indígenas? Sim, tem conflitos, né? Porque esse espaço começou a ser ocupado, começou a ser tratado como terras devolutas, como se não tivesse nenhum dono, né? Então é claro que eles foram sendo afastados, né? É sempre uma relação muito conflituosa do morador originário e daquele que chega para, entre aspas, aí, colonizar aquele espaço, né? E vocês aqui com esse espaço também fizeram uma justiça histórica, né, que você citou. Isso, eu chamo, essa não é uma expressão minha, é a expressão do professor Wagner, que trabalhou muito com trabalha com a questão indígena. Ele falou, até que enfim fizemos justiça histórica. E é isso mesmo, né? Porque nós não podíamos continuar contando uma história que não condizia com a realidade, né? Londrina não começa com a primeira caravana do George Craig Smith, né, que veio em 1929. Londrina não começa até mesmo com os irmãos Palhano, que vêm um pouco antes, né? Londrina começa com os povos que estavam aqui. Quantos passos são necessários para construir um sonho? Nesse caso, cidade. Nesse caso, quantos passos foram dados para erguer Londrina? O primeiro projeto dos ingleses era o algodão, como você bem colocou, mas logo eles perceberam, pela dificuldade de preços também, houve uma queda de preços. O objetivo era abastecer as indústrias têxteis, né, da Inglaterra, porque outros lugares onde a Inglaterra buscava essa matéria-prima estavam com dificuldades. Então o primeiro projeto foi esse, mas logo eles perceberam que plantar cidades seria mais interessante. E aí todo o trabalho de loteamento. E também descobriram uma coisa que era fundamental, fazer o loteamento com extensões maiores, que possibilitariam a compra por fazendeiros, grandes empreendedores, mas também lotes pequenos, o que é uma novidade no projeto de ocupação da terra no Brasil. Faces e fases, você falou que é uma outra perspectiva, né? O que tem nessa exposição? Ali nós optamos por trazer recortes. O recorte sobre a Companhia de Terras, as propagandas que ela fazia, inclusive em outras línguas. E qual era o teor? O teor é que aqui a terra era muito produtiva e que nós não teríamos as saúvas, né, que são aquelas formigas que matavam a plantação, né? É desse teor para cima. Então, terra fértil, em se plantando tudo dá, é nessa perspectiva. E era uma realidade, não era apenas uma propaganda, isso era realmente, Londrina tinha essa terra extremamente fértil mesmo. Tinha, não era só uma propaganda, mas também não era sinal de riqueza para todas as pessoas, né? Muitas pessoas deixaram os seus lugares, né, os seus estados ou até mesmo países
para vir para cá, né? E encontraram aqui o quê? Muito barro, muita terra. Então, assim, se você pega a história de algumas pessoas que vieram nesse período, aquelas que não foram diretamente para a terra, quer dizer, sobreviveram da terra, mas mesmo que moravam aqui mais para a região que depois se tornou uma região central, o discurso é sempre esse: nossa, era muita terra, a gente tinha que trocar o sapato, né? A minha mãe chorava muito, as pessoas falavam, minha mãe chorava muito. Nem era chamado Londrina naquele tempo, era Três Bocas, patrimônio de Três Bocas. Nem plano de Londrina quando nós chegamos, né? Porque era uma abertura no mato. Ninguém imaginava que Londrina ia surgir lá mais tarde, como de fato surgiu, né? O plano de Londrina foi idealizado pelo Mr. Arthur Thomas, Dr. João Sampaio, juntos, Dr. Razgolaev, nosso agrimensor. E isso foi somente lá para o ano de 1934, mais ou menos. Não tem como contar a história de Londrina sem mencionar o elemento que foi a grande riqueza e, além disso, foi o grande símbolo de identificação da cidade. O café fez com que o município, ainda tão jovem, se desenvolvesse numa velocidade ímpar, jamais imaginada pelos ingleses colonizadores ou por qualquer pessoa que tenha pisado de vez nessas terras férteis. A partir dos anos 40 é que, de fato, vai se consolidar o chamado Eldorado cafeeiro, que é o ouro verde. O preço do café se elevou no mercado internacional e a produção de café se tornou muito atrativa. E já havia uma experiência, né, especialmente de produtores paulistas, mineiros com o café. E mesmo aqueles imigrantes que trabalhavam nas grandes fazendas, como colonos em São Paulo, em Minas, achavam que agora seria o momento oportuno de virem também ocupar a terra inteira, o seu próprio pedaço de terra. E quando os primeiros proprietários, os primeiros produtores chegaram aqui na cidade, na região, viram a aptidão para o café, né? E criou-se assim um boom comercial, uma explosão, para você ter uma ideia, na década de 50, Londrina saiu de 20 para 75 mil habitantes. Eu diria que é até um fenômeno, porque você vê uma cidade nova, uma cidade com menos de 90 anos, com quase 600 mil habitantes só na nossa cidade, mais uma região metropolitana de 1 milhão de pessoas, uma cidade desenvolvida, com muita qualidade de vida. Não tem cidade igual no Brasil. A primeira coisa que os proprietários faziam era fazer uma pequena derrubada e plantar mantimentos, né? Arroz, feijão, milho, apesar de todo mundo estar querendo plantar café, né? Agora, um detalhe interessante, muita gente criticou os ingleses pelo desmatamento tremendo que houve aqui, mas eu quero acrescentar um fato que muitos não desconhecem, que cada escritura de propriedade tinha uma cláusula que obrigava o comprador a conservar 10% da propriedade em mata virgem. E ninguém cumpriu essa cláusula. Se tivessem todos cumprido, hoje o Paraná teria 50 mil alqueires de mata virgem, porque os ingleses possuíam 515 mil alqueires, né? 10% são 50 mil. Né? Todo mundo queria plantar café e derrubava tudo, né? Com aquela fúria de plantar café.
gente entra nessa parte, a impressão que eu sempre tenho é que a história, até porque a exposição termina mais ou menos ali, é que a gente parou no tempo, no auge do café, né? E Londrina continua depois muito além disso, mas essa memória afetiva com o café, ela é muito forte, né? Muito. Eu acho que o café, ele sempre vai ser uma referência da cidade de Londrina, né? Do seu início e continua. Mesmo que hoje não tenhamos mais essa cultura do café como principal, né? Atividade econômica, agrícola econômica, o café vai ser representativo, sempre, né? Porque ele está, digamos assim, no DNA da cidade, né? Então, esse crescimento, porque a cidade de Londrina, ela teve um crescimento muito grande, muito expressivo, né? Em função do café. Então, o que foi surgindo, né? Ele tem a marca do café. Vamos pegar, por exemplo, o Cine Teatro Ouro Verde. Essa imagem Dia da inauguração. Do dia da inauguração, os bilhetes, né? Então, o Cine Teatro chama Ouro Verde. Mais para frente, né? Surge o shopping. Você disse que essa exposição parece que a gente parou no tempo. É verdade, né? Porque ela é uma exposição histórica que conta a história do seu início, do início da cidade. Então, desde os povos originários agora até a década de 70, vamos colocar 1975, que foi quando nós tivemos aquela grande geada, né, denominada Geada Negra, que fez com que, de fato, aí o café fosse uma cultura, mas não a cultura principal, né? A Geada Negra aconteceu no dia 18 de julho de 1975. O fenômeno deixou quem era rico, pobre de uma vez. Foi o episódio mais triste contado até hoje. Sem dúvida, um divisor de águas para Londrina. Na agricultura, um empurrão e o caminho aberto para outras culturas. Na cidade, passos se multiplicando, urbanização tremenda, verticalização única e a busca por modernização que parecia não ter fim. As geadas sempre ameaçaram a cafeicultura do Paraná, mas os produtores pareciam sempre se reerguer e driblar o fenômeno climático. O auge do café por aqui foi entre as décadas 50 e 60. Mas em 75, com os cafeeiros dizimados, houve uma grande transformação no campo, que trouxe também uma transformação no meio urbano. E ao mesmo tempo, que é muito importante relatar também na parte de pecuária, sócios da Sociedade Rural do Paraná foram para a Índia para trazer o gado zebu, né, para fazer o melhoramento genético, tanto de carne como de leite. Isso é muito importante também para a região. E, juntamente com isso, agricultura, soja, milho, tudo isso contribuiu para o desenvolvimento de Londrina. E a Sociedade Rural do Paraná esteve muito presente em tudo isso, porque nós trabalhamos, sabe, o IAPAR nasceu aqui dentro da Sociedade Rural do Paraná. Nós trabalhamos para trazer Embrapa Soja, a parte de tecnologia, a parte científica, a parte de pesquisa para o desenvolvimento e melhoramento da produtividade na nossa região. Aí, em 1975, Geada Negra. Acabou o café, erradicou-se o café no Paraná. O norte do Paraná era um grande campo de café queimado. O produtor, mais uma vez, com a Sociedade Rural, com a Embrapa, com pesquisadores, nós tivemos que erradicar o café
e partimos para a parte de grãos, parte de pecuária. Por isso a importância de ter trazido o gado da Índia, melhoramento genético, produção de carne, produção de leite. Esse sonho dourado, ele se concretizou para todo mundo ou não? É uma ótima questão. A gente costuma analisar a história local e perceber que há um ocultamento, né, de uma realidade que foi se realizando aqui de forma paralela, silenciosa, de pessoas que não conseguiram o êxito, o sonho, a realização desse sonho. Não havia trabalho para todo mundo e muitos vão buscar outras formas, né, de sobrevivência. O centro de Londrina passou a ser também ocupado por pessoas que inicialmente não estavam previstas naquele ideário da Companhia de Traça. Então circulavam por ali vendedores ambulantes, pessoas oferecendo serviços de saúde à base de remédios, plantas, pessoas que ofereciam serviços, né, a partir de crenças, atividades que eram paralelas, inclusive, né, por exemplo, a própria medicina. E esse contingente que circula no centro da cidade é um contingente que buscou alternativas de vida por uma outra via que não aquela do Eldorado Cafeeiro. Tudo mata virgem, desde Jataizinho até o quilômetro 22, onde iniciava as terras da Companhia Inglesa, era tudo mata virgem mesmo, mata maravilhosa, cheia de figueira branca, pau-d'alho e peroba, essas árvores de padrões de terra boa, né? Da Mata Virgem à selva de concreto, fruto da colonização e consequência da modernização. Depois da era do café, Londrina descobriu uma nova vocação, o comércio e a prestação de serviços, uma nova força desse povo. A Sil, a história dela se confunde com a história de Londrina. Londrina sempre teve vocação para o comércio, a gente pode dizer isso? Londrina é uma cidade que nasceu de um empreendimento, os ingleses vieram para cá, compraram 500 mil alqueires na nossa região e começaram a vender. Então já veio de um crescimento, de um movimento imobiliário que trouxe essa pujança para Londrina. E o comércio veio junto, né? E o comércio cresceu junto. Então nós tivemos um período agropecuário muito forte na nossa cidade, período de industrialização, mas o comércio e serviços cada vez se firmando mais, né? A nossa região é metropolitana, as cidades da região dependem muito de Londrina para suas compras, então Londrina cresce muito no comércio e o DNA da Sil, né? Ela nasceu ACL, né? Associação Comercial de Londrina. Ao longo do tempo, nós incorporamos a indústria no nosso nome e nos nossos serviços. Então, esse DNA do comércio em Londrina é natural nosso. Aqui já é mais uma parte do crescimento, né? Da cidade se fazendo cidade mesmo, seria mais ou menos isso? Isso. Aqui a gente tem já a explosão econômica, vamos dizer assim, né? Há alguns ofícios, como tem aqui, ó, o médico farmacêutico. Aí a gente tem, né, uma referência aos dentistas, aí a gente tem a alfaiataria. Aqui já a imprensa. Olha, estamos aqui. Primeiro jornal que tinha, né? Paraná Norte, não sei. Sim. É um tempo, né? Já é uma história aí de quase 100 anos, né? Caminhando aí para o centenário. Mas, assim, que eu vejo que essa trajetória toda que vem, desde o que você comentou, a primeira caravana, mas, enfim, as pessoas buscando Londrina como uma opção, né? O Paraná como uma opção,
muito se começou pelo agro, né? Eu acho que eu trabalho aí com pequenas propriedades, com florestas, e aí veio caminhando também com essa jornada do café, né? Então eu vejo que é uma cidade que sempre teve essa característica de ser muito acolhedora, né? Ao mesmo tempo de pessoas que desenvolveram suas atividades aqui, trabalharam e cresceram. E aí, lógico, teve toda aquela situação com o café, né? Da geada que dizimou aí no Paraná, e a cidade também teve que se reinventar. E de passo em passo, o presente. É um círculo virtuoso. Se a cidade vai bem, é bom para todo mundo. Vou dar um exemplo para você. Nós temos hoje protocolados na prefeitura mais de 10 bilhões de obras protocoladas aqui na prefeitura. Então, é desde a construção de um condomínio, de um prédio, de uma indústria, de um comércio. Olha o que significa isso. Ah, mas o que tem a ver com isso? O cara que vai construir o prédio, que vai construir o comércio, que vai ganhar o dinheiro dele. Verdade. Mas quem que constrói? Tem um trabalhador que vai estar trabalhando. Aí ele precisa do quê? De areia, ele precisa de tijolo, ele precisa de cimento. Onde que ele compra? Ele compra do empresário daqui, ou seja, ele está gerando, movimentando a economia, gerando renda e fazendo com que esse vendedor de material de construção possa gerar emprego, gerar renda. Então, cria-se um círculo virtuoso que é bom para todo mundo. Interessante observar que, porque Londrina é muito nova, né? São 88 anos, como que esse passado ele está tão presente hoje, sendo ressignificado, sendo repaginado. E quando a gente anda pelo centro da cidade hoje, observa também no calçadão em especial, muita gente buscando alternativas de sobrevivência, oferecendo uma diversidade de serviços informais. Isso já acontecia nos anos 40 e 50. Londrina, ela tem as suas desigualdades, né? Enfim, e a prefeitura tem atuado muito no campo social, sabe? A gente tem atuado demais. Então, quando a gente melhora a merenda escolar, Londrina tem uma das melhores merendas do Brasil, né? Isso é um grande trabalho social. Ou quando você tem o maior benefício de transferência de renda do país de prefeitura, você sabia disso? Criamos no nosso governo o maior benefício de transferência de renda. Não falam de Bolsa Família e Auxílio Brasil? O maior de prefeitura do Brasil é da cidade de Londrina. Nós trabalhamos juntos, Patrícia. A sociedade rural, inclusive, faz parte de grandes grupos, núcleos de desenvolvimento da cidade, da região, que nós sentimos isso. É muito importante a gente aproximar tanto mais rápido o campo da cidade. Um não vive sem o outro. Por exemplo, a máquina que está trabalhando no campo é feita na cidade, né? Os insumos, as peças, tudo que é necessário para a gente ter uma boa produção é feito na cidade. Então não dá como, não é possível dividir, né, a cidade do campo, e sim eles se somam. E nós temos a grande vantagem de ter a facilidade de agregar esses dois ecossistemas, se eu posso dizer assim, porque realmente um não vive sem o outro. A agricultura, pecuária, é intimamente ligada à tecnologia, o resultado é uma produção maior, que vai vir para a cidade, vai ser consumida nas cidades. Então não tem como dividir campo e cidade, assim é uma coisa só. Então, de Ourinhos eu vim até Cambará. E Cambará nós arranjamos nosso caminhão e nos abastecemos de tudo que havíamos de precisar para fazer aquela primeira viagem heróica de Ourinhos até Londrina, até a futura cidade de Londrina, né? Nós partimos de Cambará, que era conhecido naquele tempo como a Boca do Sertão, porque todo mundo achava que adiante de Cambará era território perigoso e desconhecido. A caravana pioneira chegou às terras da companhia em 21 de agosto de 29. O lugar foi chamado de Patrimônio Três Bocas e pertencia ao município de Jataí, hoje Jataizinho.
Em 1932, o lugarejo recebeu o nome de Londrina, homenagem que significava as Filhas de Londres. Em 10 de dezembro de 1934, Londrina foi emancipada à condição de município. No decorrer da colonização, perdeu o território com a emancipação de outras cidades como Cambé e Rolândia. As terras da companhia se estendiam para o noroeste, onde hoje estão cidades como Maringá, Paranavaí e Umuarama. Atualmente, Londrina tem mais de 1.600 quilômetros quadrados de área e uma população estimada de 600 mil habitantes. O território, para além da Boca do Sertão, deixou de ser perigoso, pelo menos no conceito da época dos pioneiros, e desconhecido nunca mais foi. Menos de um século de uma existência oficial, ex-Londrina hoje. São 88 anos num caminho bem próximo rumo ao centenário. Por isso, vem a pergunta: para onde ela caminha? Onde Londrina quer chegar? Nós, historiadores, trabalhamos com o passado, né? Fica difícil prospectar alguma coisa do futuro. Mas tem uma frase de Confúcio, que é lá do século V a.C., um filósofo chinês, que ele diz assim: se você quer entender como será o futuro, estude o passado. Então, esse passado recente de Londrina nos mostra que nós temos que avançar na inclusão de outros grupos, né? Os indígenas, os afrodescendentes, as mulheres, os nordestinos. São grupos sociais que marcaram a história da cidade e que nem sempre são lembrados. Não são visibilizados nos monumentos públicos. Atrás nós tínhamos faltava uma ponte no Rio Tibagi, né? E assim intermediou junto com o interventor Manuel Ribas a confecção dessa ponte, né? A Santa Casa também nasceu junto com a intermediação da CIO, né? Os empresários da época se mobilizaram para poder viabilizar a Santa Casa, né? Recentemente, cooperativas de crédito nós temos que nasceram dentro da CIO também, né? E hoje a CIO pensa a cidade como um todo, né? Nós temos 2.700 associados, mas nós não pensamos somente no nosso associado. Nós temos uma ação institucional grande em Londrina, que a gente pensa a cidade como um todo. Em alguns momentos nós estamos vivendo agora o master plan, plano diretor. Nós estamos envolvidos pensando a cidade para esse futuro. Além dos setores tradicionais que impulsionam a cidade, seja no serviço, como na indústria, no comércio e no agronegócio, a cidade também começou a ficar muito enviesada positivamente com as questões ligadas ao disruptivo, à inovação, de sempre se provocar, seja no ensino, seja no serviço, também na indústria, pequenas e médias indústrias, com a vinda também de grandes indústrias que se instalaram em Londrina e outras que estão vindo mais recentemente. A Rural está trabalhando, inclusive o SRP Vale, a intenção é essa, é trazer essa tecnologia para o pequeno e para o médio. E, às vezes, a produtividade dessas pequenas propriedades não consegue segurar os filhos dos proprietários na área. Nós temos que ter a tecnologia, a inovação presente dentro do dia a dia de qualquer propriedade rural, seja ela o tamanho que for. Londrina, ela é muito marcada por essa ideia da modernidade, desde o início e até o presente. No que diz respeito ao crescimento tecnológico, cada vez mais está se constituindo enquanto uma cidade turística e a gente percebe pelas visitações aqui no museu, porque a gente tem pessoas todos os dias, tá? De todos os lugares do Brasil. Londrina está vivendo um momento espetacular, a expectativa para chegar nos seus 100 anos. Eu realmente espero que ela continue nessa mesma linha, desse alinhamento do público com o privado, que a gente possa vencer algumas barreiras que existem, que de fato a gente consiga trazer uma dinâmica mais forte na questão da industrialização. Eu acho que isso impulsionaria ainda mais a matriz econômica da cidade, na geração de emprego, de impostos, de recolhimento, fazendo com que a economia circular cresça aqui ainda mais. O nosso novo ciclo do café, eu não tenho dúvida nenhuma que é a área de tecnologia de informação. É uma indústria limpa, que gera muitos empregos, com um nível salarial bom comparado
as outras atividades, e eu creio muito no futuro de Londrina, um arranjo produtivo local muito organizado, ou seja, os setores da sociedade se conversando e trabalhando no sentido de potencializar ainda mais essa virtude que a cidade tem. O novo ciclo do café, com toda certeza, é a área de tecnologia de informação. Londrina está, no meu ponto de vista, entre as cidades mais bonitas do Brasil, então as pessoas se encantam. Então, é uma cidade que cada vez vai receber turista cada vez mais. Esses turistas vêm, né, para passear mesmo, mas eles vêm para trabalhar. Então, Londrina recebe muito pessoas de fora, de outros países, de outros estados, que vêm para cá trabalhar. Eu acho que Londrina vai precisar avançar para o centenário, pensando na inclusão dessa diversidade. Nós somos diferentes, nós somos partes de muitos Brasis que aqui se encontraram, partes de lugares da Europa que aqui se encontraram também, que trouxeram a sua cultura, sua crença, seus valores. Então, acho que para a cidade se projetar, se desenvolver, ela terá que avançar, mas dando devido respeito e reconhecimento a esses grupos diferentes que fazem parte também do seu percurso e do seu caminho feito até aqui. Londrina, 88 anos, outros passados, novos futuros. Precisamos trazer outros passados ao conhecimento público. Precisamos pensar em novos futuros, a partir daquilo que a própria história nos ensinou, que esse passado nos ensinou nesse tempo recente de 88 anos.